Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Bom, recentemente me perguntaram se Deus responde todas as orações ou se Deus ouve todas as pessoas. Bom, para responder esta questão, nós temos muitos textos bíblicos que eu poderia apresentar aqui, mas a ideia não é fazer um estudo aprofundado acerca deste tema, é apenas trazer um pouco de luz para a nossa conversa e te propor algumas respostas para essas questões. Primeira coisa, Deus, do meu ponto de vista, Deus ouve todas as pessoas, e Ele vai responder segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. Deus ouvia a minha oração, a tua oração não significa que Ele vai fazer conforme aquilo nós queremos, porque existe a vontade soberana de Deus. Se uma coisa é orar e querer algo, mas não significa necessariamente que essa é a vontade de Deus. Então vale muito mais a pena você orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Mas a pergunta é, mas será que Deus ouve todos? E eu tenho um livro muito especial, um livro na Bíblia muito especial, que vai nos ajudar a compreender esta questão, que é o livro de Jonas. Inclusive eu escrevi um livro sobre as orações citadas em Jonas. E é uma resposta perfeita para quem tem esse questionamento. Por quê? O livro de Jonas é um livro curto, tem apenas 4 capítulos. E nesses 4 capítulos nós encontramos 4 orações. E a primeira oração, nós encontramos os marinheiros. E esses marinheiros que oram lá no capítulo 1, eram homens que não serviam a Deus, eles serviam a outros deuses, eles tinham outras divindades, mas eles se inclinaram a orar para o Deus de Jonas. E Deus ouviu a oração deles. Então, usando esse texto, será que eu posso dizer que Deus ouve uma pessoa que tem a fé diferente da minha, que não frequenta a igreja como eu frequento? É claro que Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve a oração da pessoa independente da fé que ela tenha. Uma vez que essa pessoa se volta para Deus e ela busca Deus, Deus vai ouvir a oração que foi feita para ele. Depois nós temos a oração de Jonas, lá no capítulo de número 2. Quando Jonas vai dizer, olha, no ventre do inferno eu gritei e o Senhor me ouviu. Ele estava dentro do grande peixe. Jonas estava ali em rebeldia. Ele estava ali justamente porque ele tinha sido rebelde, resistente à direção de Deus. Ele estava fora da direção de Deus e ele clama, e o próprio capítulo 2 de Jonas vai dizer que Deus ouviu a oração de Jonas. Se no primeiro capítulo mostra Deus ouvindo a oração de homens que não conheciam a Ele, no segundo capítulo mostra Deus ouvindo a oração de um homem que conhecia a Deus, mas estava fora do propósito de Deus. Então a pessoa está desviada, a pessoa está afastada. Deus ouve? É claro que Deus ouve. Leia Jonas capítulo 2. Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas estava desviado, fora da vontade de Deus. Deus ouviu, deu ordem para que o peixe o lançasse em terra novamente e pronto, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus teve misericórdia dele. No capítulo 3 nós encontramos o rei de Nínive orando. O rei de Nínive orando, os ninivitas orando, toda a população de Nínive orando, clamando ao Deus de Jonas. Era uma população pecaminosa, era uma população idólatra. Mas quando eles ouviram e foram constrangidos pela pregação insistente de Jonas, eles clamaram ao Deus de Jonas. E Deus ouviu a oração deles. E Deus, na verdade, não enviou o juízo que enviaria sobre eles. Então esse texto do capítulo 3 de Jonas mostra que Deus ouve sim a oração.
daquela pessoa que se posiciona em posição de arrependimento. Não importa o crime que tenha feito, não importa o pecado que ela esteja inserida, se essa pessoa orar com fé, arrependida dos seus pecados, Deus também vai ouvir, e vai ouvir com misericórdia, com perdão e com graça. E o capítulo 4 de Jonas ora, e ele estava revoltado porque Deus não tinha feito juízo como disse a ele que enviaria, mas Deus foi muito bom, misericordioso com os ninivitas, e Jonas fica revoltado. E às vezes a pessoa ela está revoltada com Deus. Talvez a pessoa criou uma resistência com Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, aquele problema não fosse solucionado. E Deus ouviu também. Só que Deus não atendeu a oração de Jonas, porque Deus não enviou o juízo. Deus enviou misericórdia. Então mostra o capítulo 4 que Deus ouve, mas Ele não vai responder sempre da forma que nós gostaríamos que Ele respondesse. Então, para responder a pergunta, Deus ouve a oração de todos? Sim, Deus ouve a oração de todos. Deus responde todas as orações? Não. Existe a vontade de Deus, a soberania de Deus, e Deus não vai responder algo que vá ferir a sua soberania, os seus propósitos, os seus desígnios, mas Deus sim, Ele ouve a todos. A grande maravilha do Evangelho é compreender que Jesus, Ele ama o pecador. E o pecador, ele estando no estado de pecado, ele é amado por Deus. E se ele clamar, se ele pedir com fé, Deus vai ouvi-lo. E isso é tão glorioso, porque a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de nascer de novo, a possibilidade de ter uma nova vida em Cristo, essa possibilidade existe. Porque de fato Jesus morreu na cruz por nós. E esse morrer na cruz não é apenas para nos dar salvação, é para nos dar acesso ao Pai. É para nos fazer filho desse Pai. Então, independente do estado que você esteja hoje, se você orar, Deus é poderoso para te ouvir, para te responder e para trazer um recomeço para a tua vida. Então, no meu ponto de vista, sim, Deus ouve a oração de todos. Deus é Pai, Deus é um Deus amoroso. Ele odeia o pecado, mas Ele ama as suas criaturas, os seus filhos. Então, independente do estado que você esteja hoje, se você orar, Ele é poderoso para te ouvir e te responder. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a responder esta questão. Compartilhe para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Vale a pena você procurar Comunidade Evangélica Vale de Bênção, Pastor Luciano Scala. Você também se inscrever e acionar as notificações. E assim que eu postar alguma novidade, você recebe em primeira mão. Que Deus te abençoe. Até mais. Paz e bem.